Bom, acho que já deu os 3 segundos, né? Boa tarde a todos. Eu me chamo Paula, eu sou professora substituta no Cefet e fui aluna da Beth durante o mestrado e agora no doutorado eu sou aluna do Gabriel Pereira, que acabou de apresentar um curso para vocês. A palestra de hoje, né, a Beth me convidou para eu poder relatar minha experiência com os meus alunos do ensino médio, como que eu lido com eles, como que eu tento trazer um pouco do conhecimento que eu aprendi no meu tempo de mestrado e o que eu tenho aprendido agora durante o doutorado, e como que eu levei isso para o ensino médio. Porque na instituição que eu trabalho, atualmente eu dou aula para o ensino médio integrado com o ensino técnico, né, da rede federal. Então, o curso de hoje, né, não seria um curso exatamente, mais uma palestra mostrando como que eu utilizo as ferramentas de sensoriamento remoto no cotidiano da minha aula. Eu peço até um pouco de desculpas para professores que não são da área de geografia, porque acabou que, como a minha experiência é na geografia, eu me limitei muito a apresentar o que eu faço, né? Mas o chat está aberto para quem tiver alguma experiência, algum relato também poder contribuir nessa palestra e trazer ideias também. Então, só passando aqui, eu fiz um índice da apresentação, né? Inicialmente eu quero falar um pouco sobre como eu utilizo o sensoriamento remoto para trazer exemplos de cartografia, de impactos ambientais, de análises em geografia urbana. A minha câmera está desligada, né? Ligou agora? Ok, tá ótimo. Beleza, desculpa, pessoal. De recursos hídricos, de mudança de uso e cobertura da terra, e também a minha experiência na Olimpíada Brasileira de Cartografia. Essa outra professora que está aqui do lado, na minha fotinha, é a professora Nádia. Ela é a professora que eu substituo no Cefet, né? E a professora Nádia, ela teve afastada durante um período, mas ela retornou. E aí, quando ela retornou, nós começamos a trabalhar juntas. Então, boa parte do meu trabalho que eu faço no Cefet é com a ajuda da Nádia. Porque existem algumas limitações de professor substituto, de fazer solicitação de equipamento. Então, ela sempre está ali me auxiliando, dando um suporte muito bom. Ela não vai estar presente na palestra, mas eu queria apresentá-la também como idealizadora disso tudo, porque ela contribui muito comigo na execução desse trabalho. Bom, o primeiro exemplo que eu trago de como eu utilizo o sensoriamento remoto é uma ferramenta muito simples, que é o Google Earth. Durante a aula mesmo, eu costumo abrir o Google Earth no meu notebook e projetar para os alunos, e eu reparava que eles tinham muita dificuldade de entender o conceito de escala pequena e de escala grande. E a relação que os alunos têm com o lugar onde eles vivem é muito importante para eles conseguirem assimilar o conteúdo e a matéria. Assim, é de extrema importância que eles entendam que o lugar que eles vivem tem uma relação de pertencimento. E aí, quando eles conseguem associar o espaço onde eles vivem com o conteúdo, fica muito fácil de assimilar a matéria. Esse exemplo que eu trouxe aí é a quadra da escola deles. Então, nessa quadra, eles fazem atividade de educação física e eu mostrei para ele. Quando a gente observa a quadra com essa configuração bem próxima, né, que a gente consegue delimitar o meio de campo, consegue ver a trave, consegue ver a arquibancada, a gente está falando de uma escala grande. Quando a gente não visualiza a quadra, mas a gente já não tem mais essa riqueza de detalhes, de ver a arquibancada, de ver o meio de campo, a gente está falando de uma escala pequena. E aí foi assim que eu consegui fazer com que eles visualizassem que é uma escala pequena e uma escala grande. E aí, nesse dia, eu me recordo que quando eu estava ensinando isso, a gente começou a visualizar vários outros pontos da cidade que eram importantes para eles e que eles conseguiam entender muito bem esse conceito de escala. Bom, o segundo tópico que eu costumo conversar muito com eles, apresentando imagens de sensoriamento remoto como ferramenta, é principalmente relacionada a biomas, temas relacionados a biomas e vegetação.
No primeiro exemplo, eu coloquei um pedaço, uma cena do Google Earth também, que são coisas que são fáceis e rápidas de você pegar ali na sala de aula e explorar ali mesmo naquele ambiente de sala. E eu costumo mostrar para eles e pedir para eles compararem a textura da vegetação, né? Na primeira imagem, a gente vê uma vegetação mais densa, os rios, eles são mais, são rios maiores, e aí eles começam a analisar essa diferença que existe de uma imagem que a gente visualiza da Amazonas e uma imagem que a gente vai visualizar numa região de cerrado. Então, a vegetação do cerrado ela é um pouco mais rala, a gente não consegue ver os rios de uma maneira tão significativa como a gente vê na região da Amazonas. Então, eu vou mostrando para ele essas diferenças e comparações, né? Nesse exemplo, só trouxe 2 biomas, mas a gente consegue fazer isso com todos os biomas, inclusive, por exemplo, no caso da Mata Atlântica, a pressão urbana que existe sobre a Mata Atlântica e mostrar e ir navegando mesmo pelas cidades ali do litoral e mostrando para eles, olha, isso aqui tudo foi uma região de mata, mas por causa da pressão urbana nessa região, do início do nosso processo de colonização, essa região hoje já é ocupada por atividades antrópicas. E aí também, né, nesse momento que eu estou mostrando e visualizando as regiões de biomas, eu ressalto os impactos ambientais e costumo mostrar para eles, né, para que eles entendam que essas ranhuras que tem na imagem aqui são todas regiões de desmatamento. Quando a gente vê a imagem muito longe, eles não conseguem interpretar aquilo ali como um desmatamento, né? E aí a gente vai aproximando a imagem para visualizar, eles ficam, meu Deus, professora, tá tudo desmatado assim? Aí eu, sim, tá tudo desmatado desse jeito, né? Esse padrão de espinha de peixe que é muito comum de desmatamento ali na região da Amazônia. E aí também aproveito esse momento para mostrar para ele a importância das terras indígenas, dos parques nacionais, para a conservação do bioma, né? Nesse exemplo aqui que eu coloquei na imagem, tem uma terra indígena de Paracanã, no Pará, e a pressão de desmatamento ao entorno dessa terra indígena. Então, é importante também mostrar para eles o quão a demarcação de terras indígenas, a criação de novos parques nacionais ou até mesmo estaduais ou municipais, são importantes para conter o desmatamento e é uma ferramenta que o Brasil tem utilizado para tentar amortecer a pressão, né, nessas regiões. E aqui já do outro lado, eu costumo sempre mostrar na região do Cerrado, né, focando bastante no Matopiba e mostrando a expansão agrícola nessas regiões. Quando a gente visualiza aqui, é possível ver regiões agrícolas bem próximos de nascente. Essas imagens, quando a gente coloca aqui e visualiza bem a nascente com as regiões agrícolas, dá para facilmente comparar com imagens de cartas topográficas. Pegar cartas topográficas das regiões, onde tem a demarcação de rios, e comparar com essas imagens aqui do Cerrado, que fica uma região mais plana. Os alunos conseguem associar muito bem o que eles estão vendo ali na carta topográfica e o que é de fato na paisagem, né? Como que está constituído na paisagem e a pressão agrícola que existe nessa região, principalmente que trabalhando nas aulas de geografia agrária. Também, não só utilizando as imagens de satélite, eu costumo utilizar muito como ferramenta o MapBiomas. Eu não sei se em algum momento do curso já foi mencionado sobre o MapBiomas e os produtos que o MapBiomas oferece, mas o MapBiomas ele é um projeto que oferece muitos produtos já prontos, né? Então, essa classificação ela já vem pronta para o usuário ele visualizar as diferenças que existem em determinadas regiões. Então,
eu costumo colocar o Map Biomas e pedir para que eles explorem o Map Biomas, escolham regiões do Map Biomas e comparem como era aquela paisagem em 1985 e como que é no presente, né? Como que era a classificação daquela região no passado e como está agora. Então, é muito importante eles visualizarem isso e saber fazer a análise de paisagem. Paisagem é uma categoria de análise muito importante na geografia que a gente utiliza para tudo. E visualizar ali e falar, olha, na região ali do Parque Indígena do Xingu, a pressão antrópica na região cresceu muito nos últimos anos, né? Teve um crescimento principalmente de áreas agrícolas e de áreas de pastagem, e teve uma pressão muito grande sobre toda a região do parque. Então, isso se torna muito importante para que eles avaliem a paisagem e analisem como que essa paisagem mudou ao longo do tempo. Isso que eu tenho trabalhado já é um pouco mais recente, graças principalmente às notícias que são vinculadas à mídia. Meus alunos, eles sempre são muito curiosos, eles trazem muitas informações de casa, que assistem em jornal, que observam na TV ou até mesmo notícias vinculadas na internet, e eles querem saber de maneira mais aprofundada isso em sala de aula. Então, as notícias do garimpo e a invasão do garimpo em terras indígenas, elas têm sido vinculadas frequentemente nas mídias. E aí eu tenho mostrado para eles que a gente consegue observar isso através das imagens de satélites, imagens mais recentes que estão lá no Google Earth. Essa aqui é uma reserva indígena de Caiapó, e aí quando a gente dá um zoomzinho ali na reserva, a gente consegue visualizar regiões de garimpo dentro da reserva indígena, o que não é permitido por lei. Nesse segundo exemplo, é a mesma situação da reserva indígena de Caiapó, que é o garimpo na reserva indígena de Mundu do Curu, é até difícil falar o nome dessa reserva. E essa pressão que existe dos garimpeiros na Amazônia nos últimos tempos. Navegando pelas imagens da Amazônia, a gente consegue visualizar muitos garimpos ilegais que começaram a surgir de uns anos para cá, né? Com as imagens mais recentes do Google Earth, a gente consegue fazer essa comparação. Em 2000 não tinha, mas agora já tem, quando existe a série histórica daquelas imagens, e a gente visualiza isso muito na prática. O que deixa também todo mundo um pouco assustado. Nas aulas de geografia agrária, eu costumo mostrar para os alunos o pivô de irrigação, para eles entenderem que é uma técnica de irrigação que é muito comum na região do Mato Piba. E, associado a isso, eu tento também problematizar um pouco o que a agricultura irrigada ela pode fazer com os sistemas hídricos do Brasil. E aí, coincidentemente, o Map Biomas ele lançou uma plataforma que indica as áreas irrigadas no Brasil. Você pode selecionar a área irrigada na região amazônica, no Cerrado, na Mata Atlântica, ou até mesmo por município. E aí, quando a gente olha para esse mapa, a gente vê que tem tido um aumento muito grande de áreas irrigadas na região do Cerrado. O Cerrado é considerada a caixa d'água do Brasil, e essa pressão por recursos hídricos, ela acaba por deixar a gente numa situação complicada no futuro, né? E eu sempre tento conversar com eles a respeito das demandas de água. As demandas de água, tanto na agricultura quanto nas indústrias. E na agricultura a gente consegue visualizar na prática como essa demanda é grande, analisando essas imagens de satélite e vendo que existem campos irrigados, que existem uma demanda muito grande por áreas irrigadas em todos os biomas do Brasil. Por fim, eu coloquei sobre recursos hídricos. Também esse dado, ele é um dado mais recente da plataforma do Map Biomas.
né? E o Map Biomas, eu gosto muito de trabalhar com eles porque ele é uma plataforma muito intuitiva. Então, pode encaminhar o link para os alunos que eles vão conseguir mexer e achar, explorar regiões onde eles têm interesse com muita facilidade, porque é uma plataforma fácil de mexer, né? Agora, o passo de baixar esses dados e confeccionar mapas foi o que vocês aprenderam no curso. Mas o Map Biomas, ali, visualizar aquela plataforma de dados, ela é bem intuitiva e é muito fácil de pegar informações muito rápidas ali na sala de aula mesmo. Se tiver um computador com acesso à internet, rapidamente você acessa, digita o nome do município que você tem interesse de saber determinada informação. E aí, na aula de recursos hídricos, eu sempre mostro a perda de superfície de água que o Map Biomas traz. Então, ele vai mostrando a perda de superfície de 85 até o presente. E aí você consegue analisar por bacias hidrográficas. E eu sempre costumo mostrar para eles, né, como que isso vem acontecendo ao longo do tempo. A gente vai vendo, em 85 tinha uma superfície de tantos hectares, e agora em 2000 já diminuiu consideravelmente essa superfície de água. E são análises muito legais porque a maioria dessas análises elas são tabuladas. Então, é possível trabalhar em parceria com professores de outras áreas, como, por exemplo, o professor de matemática, se quiser fazer elaboração de gráficos, fazer elaboração de análises estatísticas também, torna a aula mais interessante e mais prática. Esse daqui é um dos meus favoritos de trabalhar com os alunos, que é geografia urbana. E eu gosto muito de trabalhar com eles porque eles ficam muito assustados com a expansão urbana das cidades. E, de novo, no Map Biomas, ele vai fornecer essa expansão urbana no mapa deles de classificação do uso e cobertura da terra. E aí vai de 85 até o presente. Então, consegue comparar a situação dos municípios de 85 e até o presente. Quando a gente fala de cidades médias, são as cidades que mais cresceram nesse período, né? Mais até mesmo do que as grandes metrópoles, de 85 para cá. Então, visualizar isso e mostrar para eles, olha como que a cidade que vocês vivem expandiu muito nos últimos tempos. É muito interessante, porque eles chegam em casa, conseguem conversar com os pais, e os pais falam, olha, é mesmo, eu vi que a cidade cresceu muito para aquela região, tem um bairro novo que está se direcionando para determinada região. Então, eles conseguem fazer com que o diálogo em casa, trazer informações também para os pais e os pais contribuírem com o processo de ensino é muito importante. E agora, eu queria fazer um relatinho de uma experiência que a Beth me chamou. O objetivo, né, de apresentação desse trabalho foi mais para relatar essa experiência. Essa parte inicial que eu apresentei foi mais uma contribuição para dar ideias e mostrar para vocês como eu tenho trabalhado em sala de aula e fornecer uma perspectiva de como que o sensoriamento remoto ele pode ser integrado em várias áreas de ensino, vários eixos de ensino, mas o objetivo mesmo de eu estar falando aqui hoje é apresentar um projeto que eu desenvolvi com os meus alunos de Divinópolis. Esses são os 4 alunos que desenvolveram um projeto comigo. Esse projeto, né, o Lucas, o Carlos, a Sofia, a Letícia, surgiu da participação desses alunos na OBRAC. Até o professor falou aqui que relembrou de mim, né? O Eduardo, a gente conheceu lá na OBRAC, ele estava com a equipe dele, que também foi classificada para a OBRAC. A OBRAC, ela é a Olimpíada Brasileira de Cartografia. Então, os alunos, eles vieram, Paula, a gente quer participar da Olimpíada, vamos, por favor, vamos fazer acontecer, né? Essa Olimpíada, ela era muito importante para a instituição, porque a instituição já tinha participado em outros momentos da Olimpíada e tinha tido bons resultados, então eles já estavam muito entusiasmados com a participação nesse projeto. E aí a Nádia veio, conversou comigo e pediu que eu orientasse os alunos durante a Olimpíada.
Eu coloquei aqui o curso que os alunos fazem, porque isso acaba sendo um pouco importante para mostrar a facilidade que eles tiveram de executar o projeto, porque eles já tinham familiaridade com as áreas e o projeto foi só para arrematar o que eles já estavam ali no curso técnico deles, eles já tinham facilidade de aprendizado, eles já tinham interesse por essas áreas. Então, a Olimpíada, ela teve várias etapas de prova teórica, etapas de prova prática, e uma dessas etapas de prova prática, a gente tinha que elaborar uma coleção de mapas. Essa coleção de mapas tinha como temática principal uma viagem no tempo. Então, basicamente, essa viagem no tempo, ela deveria representar todas as mudanças e transformações que aconteceram naquela região ao longo do tempo. O recorte espacial caberia a cada equipe delimitar e entender como ele iria escolher, né, o recorte espacial para fazer o trabalho. Então, quando a gente sentou ali, os alunos, para conversar, né, como que a gente ia fazer essa atividade, eu sugeri para eles, eu gosto muito da região da Amazônia, porque eu acho que é uma região muito dinâmica para observar as atividades por meio de imagem de satélite, né? E aí eu lembro que eu cheguei muito empolgada para eles, falando assim, olha, vamos fazer alguma coisa sobre a Amazônia, lá é tão legal. E aí eles falaram assim, não, Paula, a gente não quer fazer sobre a Amazônia, a gente quer falar sobre o lugar que a gente vive. E aí surgiu a ideia deles falarem sobre a expansão urbana na região de Divinópolis. Naquele momento que eles estavam estudando isso em geografia, era conteúdo do ensino médio da turma deles de geografia. Então, eles pegaram aquele conteúdo e falaram: olha, acho que é uma boa ideia a gente levar isso para a Olimpíada e mostrar isso lá na Olimpíada. E aí, eu trouxe aqui um videozinho do relato que eles fizeram do vídeo que eles fizeram para apresentar para a Olimpíada. Olha, vocês estão ouvindo o áudio da apresentação, do vídeo? Ainda não Tá sem começou. som. Não. Você tem que compartilhar com som, tem um compartilhamento ali, lá em cima, está escrito compartilhar. Tem que compartilhar com conteúdo, multimídias. Aqui, compartilhar conteúdo. Aí, é compartilhar com áudio, não é isso, Beth? Eu acho que é com multimídias. Foi? Ainda está sem som. Pare o compartilhamento e compartilhe novamente com o áudio. Começa de novo, já mudando o tipo de compartilhamento. Tá. Nossa, que demora. Foi? Foi. Tá entrando agora. Ok, testa o som. Ok, tá com som. O brainstorming de ideias foi algo bastante complicado para a gente. A gente teve diversas ideias legais, interessantes do que representar, mas não cumpriam com o grau de tecnicidade que essa etapa do BRAC exigia da gente. Então a gente teve ideia como, por exemplo, de representar uma série histórica do rio principal de Divinópolis, que é o Itapecerica. Mas nós não temos imagens com qualidade suficiente para representar. A gente precisa usar imagens gratuitas por questões de recursos. A qualidade do mapa já melhora um pouco, mas não o suficiente para a gente conseguir visualizar, por exemplo, o rio. Sabe que ele passa por aqui, mas não consegue individualizar. Então nós tivemos que expandir nossos horizontes.
E, inspirados pelas nossas aulas de geografia urbana, nós decidimos fazer sobre a microrregião de Divinópolis, que está situada no bioma Cerrado. Isso é muito interessante para a gente porque é a região onde nós vivemos, então nós podemos meio que comprovar ou desconstruir coisas que nós achamos sobre a região. Por exemplo, tal cidade é assim, tal cidade é assado, e agora nós temos a oportunidade de comprovar se tal cidade é assim, qual que é a dinâmica da cidade e da região como um todo. Toda aquela região, iglu, né? Aquilo era mato. Mas uma coisa que eu tô achando muito estranha é a questão de Nova Serrana, porque ela cresceu muito. Eu não sei muito bem porquê, mas eles falam que lá tem muito a questão de sapato, né? Acho que foi por isso. A próxima etapa foi validar se essa ideia era realmente viável em questão de dados. Então nós pegamos o Map Biomas, que já é um software conhecido pela gente, então nós verificamos que sim, era possível. Nós temos dados disponíveis e nós poderíamos analisar diversos aspectos da região. O próximo passo foi definir a série histórica e com isso decidimos que nós iríamos pegar os dados mais antigos e mais recentes disponíveis na plataforma e também tentar fazer com que o máximo de anos possíveis representados coincidissem com os anos de censo demográfico. Então, com isso, nós decidimos por utilizar os anos de 1985, 1990, 2000, 2010 e 2020. Para começar a confecção dos mapas, começamos a procurar qual ferramenta seria mais adequada para a gente realizar essa tarefa. Depois de muitas pesquisas, depois de consultarmos muitos sites, artigos, encontramos diversos softwares de geoprocessamento. Porém, o que mais nos agradou foi o QGIS, tanto por ser de interface intuitiva, quanto por ser gratuito. Parece que ele é mais fácil, mais intuitivo. Eu já baixei ele aqui e não tem nenhum segredo, então acho que não tem. Então, depois de decidido qual ferramenta iríamos usar, a gente começou a assistir diversos vídeos no YouTube, diversos tutoriais, e depois de diversas reuniões, nós começamos a ter um domínio maior da ferramenta. E depois disso, cada integrante da equipe ficou responsável por produzir um mapa específico da série histórica. A parte da colaboração ela foi um aspecto muito importante de todo o projeto, assim, desde a parte das ideias até confeccionar os mapas, e a gente teve que realizar muitas reuniões para a produção do mapa mesmo. A imagem do Map Biomas vem como um raster. Aí eu vi que tem que vir aqui, selecionar os municípios e aí sim que executa. Primeiramente, a gente pegou os mapas classificados do Map Biomas, baixou eles pelo Google Earth Engine, recortou e passou para o QGIS, que era a plataforma que a gente usou para a área de estudo. Agora a Letícia, ela vai selecionar o vetor que a gente vai precisar para extrair a informação. E depois, lá no QGIS, a gente vai recortar especificamente para a microrregião de Divinópolis. A gente depois foi pesquisar mais sobre layout, sobre estética, montagem, o que a gente poderia fazer de cores e tudo mais. E como eu e a Sofia, a gente é do curso de produção de moda, a gente tem um conhecimento prévio sobre arte gráfica e a gente pode colaborar mais nessa parte. Eu acho que não dá pra gente escolher a paleta de cores que a gente quiser. No Map Biomas tem um código certinho da paleta que a gente tem que usar. Com isso já pronto, a gente foi fazer a parte mais técnica, né, de adição e edição dos dados, da projeção, seguindo o novo modelo geodésico brasileiro, que é o Siglas 2000. E depois disso, a gente passou a inserir alguns aspectos técnicos no mapa, né? Que é o título, a legenda, a grade de coordenadas, a escala, a autoria e o norte. E para um melhor georreferenciamento do mapa, a gente decidiu criar os mapas de localização. Para isso, a gente baixou diversos arquivos com diferentes tipos de extensão para a América do Sul, para os estados da Federação e para os municípios de Minas Gerais. Depois de prontos os mapas, a gente fez uma arte por meio de GIF, onde a gente pegou todos os mapas da série histórica e sobrepôs eles. Também a gente decidiu fazer uma análise mais profunda dos dados. Cada integrante ficou responsável por um tema, então foram 4 temas, e eles foram agropecuária, urbanização, desmatamento e hidrografia. Através da análise, a gente pôde entender melhor quais foram as transformações sofridas pela região. E isso foi muito interessante porque a gente sempre ouve falar que, nossa, a cidade mudou demais. Só que a gente nunca pega para analisar de verdade o que mudou. Eu nunca tinha parado para pensar como que a cobertura do solo realmente varia bastante. E como que isso está relacionado com a história do lugar. Isso conta a história do lugar. Observar todas essas
transformações que aconteceram ao longo das décadas, parece que foi realmente uma viagem no tempo, sabe? Eu acredito que todo mundo da equipe aprendeu muito com esse trabalho. Realmente significou muito pra gente. Conhecer mais sobre a nossa região, onde a gente vive, realmente foi muito interessante. Não posso deixar de agradecer a todas as pessoas que tornaram esse projeto possível. Primeiramente, agradecer a nossa professora Paula, que nos orientou e engajou demais no nosso projeto. Também agradecer ao nosso professor e coordenador, o Rodrigo Bessa, e a nossa professora Nádia Cristina, que estavam sempre dispostos a colaborar com a gente em qualquer parte da etapa. Também não posso esquecer de citar os criadores de conteúdos digitais, porque realmente sem eles nada disso seria possível. Foram eles que nos ajudaram a conhecer mais sobre as ferramentas necessárias, saber como confeccionar um mapa. Então realmente a ajuda deles foi essencial. E eu acredito que não só para a gente, mas para todas as equipes do OBRAC. São eles que ajudam a democratizar e a espalhar mais ainda o conhecimento sobre a cartografia. Oi? Alô? Oi, Paula, pode falar. Sim, então essa foi a experiência que a gente teve lá no Cefet. Eu sei que os alunos, eles se empenharam muito, são alunos muito, eles vestiram a camisa da instituição para desenvolver esse projeto. E foi muito interessante porque os alunos de informática, eles tinham mais facilidade com o processamento, a aquisição de dados, enquanto que as meninas do curso de produção de moda, elas pegavam mais no pé da gente em relação o layout do mapa, como que a gente ia colocar um mapa que o leitor ele pudesse olhar para o mapa e falar assim, olha, esse mapa aqui é um mapa que é fácil de ler, ele é um mapa interativo, ele é um mapa que ele, por si só, ele traz todas as informações que são necessárias para interpretar a informação. Então, foi muito legal e foi muito importante para mim desenvolver esse projeto com eles, porque eu desmistifiquei a dificuldade que eu achava que existia em levar isso para alunos do ensino médio fazer. Né? Eles me ensinaram. Oi? Paula, aqui é Josiane. Muito maravilhoso o seu trabalho junto aos alunos. Por acaso você fez alguma publicação desse projeto? Não, a gente ainda não publicou. A gente tem os links, eu vou mostrar para vocês como que está a situação agora do projeto. Né? Deixa eu passar aqui, porque o objetivo nosso agora é a extensão, é levar para a comunidade isso que a gente desenvolveu dentro da instituição. Fazer com que esses dados, essas informações, eles cheguem até a comunidade. Eu acho que mais do que importante desenvolver o projeto. Pode, claro. Eu fiquei bastante contente de ver esses alunos desenvolverem nesse trabalho. E eles tinham esse conhecimento do software do QGIS, ou eles foram estudando e foram aplicando? Como que foi isso? Eles não tinham nenhum conhecimento. O conhecimento que eles tinham era dessa primeira parte da palestra, que eu comentava com eles em sala de aula, algo muito superficial, eles não tinham conhecimento sobre isso. E no final do vídeo, eu não sei se vocês observaram, mas eu até sugeri que eles fizessem um agradecimento aos criadores de conteúdo de internet, porque o QGIS, por ser um software gratuito, tem muito criador de conteúdo que posta tutoriais e vídeos falando como utilizar as ferramentas. Então, eles se apoiaram nesses vídeos e conteúdos que existem na internet para começar a aprender. Foram baixando o programa sozinhos, e a gente tinha reuniões semanais, tudo aconteceu durante a pandemia, então não tivemos nenhum encontro presencial. Eles utilizaram um computador que eles tinham em casa, e aí quando tinha algum processamento, que era, por exemplo, algum recorte de imagem que poderia o computador deles não dar conta, eles mandavam para mim e eu fazia isso no meu computador. Mas eles foram muito autônomos em todo o processo e se apoiando muito nesses criadores de conteúdo. Nossa, eles me inspiraram hoje, porque, olha, eu estava achando esse QGIS impossível, mas não é.
Sim, sim. Magnífico. Assim, óbvio que o fato deles terem aptidões para isso, porque já diz muito Eu do tive que esse mesmo pensamento escolheram. aí. Eles são do técnico de informática, então eles têm facilidade com isso, né? Eles já fazem isso, eles já programam em algumas linguagens, mas isso é uma coisa que ajuda. Mas é muito tranquilo fazer isso, se apoiando nesses criadores de conteúdo e utilizando de reuniões semanais ou até mesmo quinzenais para ver como é que está o andamento do projeto. Eles conseguem desenvolver muito bem sozinhos, assim. Alguém tem mais alguma dúvida? Sim, olha, a Gabriela comentou que o Anderson Medeiros é um excelente criador, ele é ótimo, a gente utilizou muitos vídeos. Como naquele momento eu também tinha que dar aula, né? A gente sabe da sobrecarga que é, né, as atividades de ensino, então eu não podia dedicar muito para eles. Às vezes eles tinham alguma dúvida, eu ia lá no YouTube e pegava assim, olha esse vídeo aqui, é isso que vocês estão fazendo. Mas o papel do professor nesse caso é ensinar o que eles estão fazendo. Isso daí eu aprendi com a minha antiga orientadora Beth, né? Porque apertar botão qualquer uma pessoa faz, né? Então, pegando esses vídeos, eles vão conseguir fazer muito bem. O importante é que eles sempre entendam o que eles estão fazendo. Ah, peguei uma imagem é o quê? Uma imagem é isso. Então, durante esse processo de criação dos mapas, eu sempre explicava para eles o que eles estavam fazendo ali, né? Não simplesmente um serviço técnico de elaboração do mapa. Eles tinham que entender o que estava acontecendo ali. Sim, os alunos são alunos de escola pública, eles são alunos do Cefet, da rede federal, dos institutos federais, mas aqui em Minas Gerais o Cefet ele permaneceu com o nome de Cefet, já existia antes da chegada dos institutos federais. Sim, porque a pergunta da Elisângela, se a gente conseguiu incentivar outros grupos de alunos. O que aconteceu? Os alunos foram para o Rio de Janeiro, né? Eles passaram em todas as etapas teóricas que tinham que enviar os trabalhos, eles conseguiram avançar. E aí, como um prêmio disso, né, eles foram até o Rio de Janeiro participar da etapa final da Olimpíada de Cartografia, que era uma corrida de orientação. E aí, quando chegou lá, eles venceram. E a escola, ela recebeu muito bem esse prêmio, né? Então, os alunos, eles fizeram uma festa para celebrar a chegada dos alunos, eles fizeram uma cerimônia de premiação para eles. Então, eles incentivaram muito outros alunos, e aí os alunos já começam a perguntar, quando que vai ser a próxima Olimpíada? A gente pode participar? E a gente trabalha hoje, eu e a Nádia, a gente está fazendo um projeto de evasão escolar. E a gente está tentando mapear a evasão escolar ali em toda a região ao entorno do campus do Cefet de Divinópolis. E a gente vai utilizar técnicas de sensoriamento remoto, né? E a seleção dos alunos para participar desse projeto foi depois da Olimpíada. Então, a gente viu que muitos dos alunos que procuraram o projeto foram influenciados pela participação dos colegas na Olimpíada. Sim, os dados, eles são a partir de 85. Eu não sei se vocês tiveram uma aula sobre sensores, mas o sensor mais antigo, que a gente consegue fazer uma série histórica, é o Landsat. E o Landsat, ele começa a operar a partir de 85. Então, séries históricas de satélite, a gente geralmente vão começar em 1985 em diante, né, para conseguir fazer uma grande série histórica. Aí, isso é uma das limitações, né? A gente não consegue voltar muito no tempo. Esse aqui é um exemplozinho do mapa que eles fizeram lá são 4 alunos, então cada aluno elaborou um mapa. E no dia da elaboração foi muito legal, porque fazer layout de mapa é uma coisa que parece fácil, mas quando tem várias opiniões ali juntos, eles demoraram muito para conceber esse layout, assim, que
Eu, particularmente, eu fiquei cheia de orgulho, né? Achei muito bonito o layout do mapa que eles fizeram, muito bem. Quando você consegue olhar a informação, você consegue extrair tudo ali, sem precisar de uma leitura complementar ou precisar de dados e informações que não estão ali no mapa, né? Com todas essas informações que estão ali no mapa, eles conseguem fazer a leitura muito bem desse mapa. E ali no meio tá aqui o município de Divinópolis, que é onde eles estudam, e aqui são as cidades que fazem parte da microrregião de Divinópolis. Aqui está um gifzinho, eu tentei fazer um gif de sobreposição, eles fizeram e me mandaram, na verdade, só que a qualidade, eu tentei melhorar a qualidade dele, mas não ficou muito boa. Mas com esse gif consegue visualizar as mudanças que ocorreram ao longo do tempo, né? E a mudança que mais assustou a gente, quando a gente analisou os mapas, foi essa cidade aqui, que é a de Nova Serrana. É uma cidade que ela é polo de sapatos, de produção de sapatos. E aí ela cresceu muito, muito nos últimos tempos. E a gente não só elaborou os mapas, mas como a gente pegou todas as informações dos mapas e começamos a analisar. E aí foi essa que a gente assustou, né? Da área urbanizada de Nova Serrana, que em 1985 era bem baixa, mas quando chegou em 2020, ela cresceu muito ao longo do tempo. E Divinópolis, que é a cidade maior ali da região, é a cidade que vai centralizar, né, todas as atividades ali na região. A gente também analisou a superfície de águas, então eu trouxe esses dois exemplos, mas a gente avaliou agricultura, florestas, mas esses dois gráficos aqui foram os que mais causaram espanto na gente quando a gente começou a tabular os dados do gráfico, do mapa. Então, o de crescimento urbano, que era a ideia inicial do projeto, era analisar crescimento urbano, mas como a gente tinha outras classificações juntas ali, né, de superfície de água, de agricultura, a gente avaliou tudo. E aí esses dois dados foram o que assustaram, né, porque as cidades cresceram muito, né, são cidades médias do interior de Minas Gerais, e a superfície de água caiu bastante na região, na análise de 1985 para 2020. Estou até vendo aqui que tem um 9 a mais aqui, vou pedir para eles alterarem lá depois do gráfico. Aí agora eu queria contar para vocês como é que está a fase atual do projeto, porque tudo isso que eu falei até o momento foi até chegar na Olimpíada, né? Tudo fez parte da Olimpíada. Quando a gente chegou na Olimpíada e a gente venceu a Olimpíada, a equipe foi contemplada com o projeto do CNPq, eles ganharam uma bolsa. E eu fiquei muito feliz pelos alunos, porque eles estão sendo remunerados agora para fazer essa atividade que eles fizeram inicialmente, né, sem receber nenhum incentivo financeiro por isso. E a gente sabe que quando a gente está no ensino médio, quando a gente é jovem, qualquer dinheirinho que entra é um incentivo muito, muito legal. E aí eles ficaram muito felizes de terem sido contemplados com isso. E aí, agora, nessa parte do projeto, a gente reuniu com a equipe da Universidade Federal Fluminense, que é a equipe que organizou a Olimpíada. Então, a equipe da Universidade Federal Fluminense chegou para a gente, olha, e aí, como que a gente pode continuar o projeto de vocês, o que vocês começaram? Como que a gente pode dar sequência? E uma dos grandes desafios que eu vejo no desenvolvimento de projetos é levar esse projeto para a comunidade. Durante todas as etapas, os pais dos alunos, eles se envolveram muito em tudo. Eles torciam, eles são pais assim que participaram muito junto com os alunos. Então, a gente pensou assim, nossa, mas como que eu posso fazer meu pai entender esse mapa? Fazer com que essa informação que a gente tirou daqui, ela chegue até pessoas que estão fora ali do meio, né? E aí, uma das ideias que os meninos deram foi criar um site. E aí a gente, nossa, meu Deus, um site, acho que vai ser muito legal, né? E aí começaram a surgir vários desafios, né? Porque o site, eles deixaram o QGIS de lado, eles utilizaram uma extensão do QGIS, que chama QGIS
to Web, que fizeram uma plataforma interativa, como se fosse um SIG interativo, que é o que a gente chama de SIG Web. Então, o usuário ele pode acessar esse site deles, e aí ele vai clicando sobre os municípios, né? Acho que todo mundo já navegou num SIG Web. O IBGE tem vários. Oi? Alô? Alô? Olá, estou ouvindo. Boa tarde. Boa tarde. Acho que não é É alguém que está no telefone. Acho só que alguém alguém tá está no falando no telefone. telefone e tá vazando som. E eu respondendo aqui. Mas vamos lá. Ah, que bom que está sendo gravada, vira meme isso daí, né? E aí, nesse site, as pessoas podem clicar nos municípios e pegar as informações. As nossas informações, elas não se limitam apenas às informações retiradas do Map Biomas. Eu acho muito importante a gente unir essas informações com informações do IBGE, por exemplo. E aí eles colocaram informações de população do município, população urbana e população rural, que é um dado muito importante, né, a galera da geografia aí, para analisar se está tendo o processo de urbanização ou não daquele município, separar entre homens e mulheres daquele município. Então, trazer outras informações que são coletadas pelo censo e incluir nessas informações na forma de gráfico. O site ainda está em construção. Essa aqui é a capinha do site deles, que eles estão elaborando. Eu não tenho como ainda mandar um link do site, porque a gente ainda não tem um servidor para hospedar o site. Ainda eles estão em desenvolvimento do sitezinho deles. E aí eu acho que vai ser muito legal, porque eles vão poder compartilhar esse link com colegas, com familiares e mostrar, olha aqui, você conhece o município de Divinópolis, de Nova Serrana, que fica aqui perto? Olha quanto cresceu. Tem um gráficozinho ali apontando quanto cresceu. Tá dando alguma interferência, não sei, estou tentando ver quem que é. É alguém que está com o microfone ligado em alguma coisa. Pode continuar, eu vou tentar achar. Tá bom. Então, assim que tiver o site, eu posso também compartilhar com a Beth para ela poder compartilhar junto com o projeto, com a apresentação. Eu acho que até esse final dessa semana, porque a gente entrou de férias agora, e as férias é o momento que a gente começa a mexer mais nesses projetos extras, porque a carga horária dos alunos é muito alta. Eles têm 15 disciplinas, 14 disciplinas, então tem que ajustar muito bem o projeto para não sobrecarregá-los, né? Então, agora que a gente entrou de férias, a gente vai dar um gás no site para poder finalizar. E eu tenho muito orgulho dos meus alunos, porque de maneira muito autônoma, com muito pouca orientação minha, principalmente na elaboração do site, eu falei com eles, olha, vocês que são computeiros que vão dar conta disso. Eu não sei programar em HTML para elaborar um site, né? Eles, não, deixa com a gente que a gente vai fazer aqui, vai dar certo, e se a gente tiver dúvida, a gente procura o professor de informática, que ele ajuda a gente também. E aí eles fizeram, enquanto que os alunos de informática ficaram com a parte da elaboração do site, as meninas de produção de moda cuidaram do design, das cores, escolhas das cores, porque elas têm mais noção dessas etapas. Aqui eu coloquei um quadro de possibilidades, né, de execução de tarefas, né? Acho que o objetivo principal da minha palestra é inspirar e plantar uma sementinha de que é possível, né, de que os alunos eles são envolvidos, eles gostam de se envolver, principalmente porque quando a temática envolve o cotidiano deles, né? O lugar é uma categoria de análise da geografia, que é uma região onde a gente tem sentimentos, onde envolve sentimentos por aquela paisagem.
Então, quando os alunos eles percebem o lugar onde eles vivem, eles têm muito interesse em estudar e mostrar para as pessoas, olha, o lugar onde eu vivo é assim, é assado, ele tem determinadas características. Então, é muito importante isso, valorizar o local onde vive e falar com eles, olha, vocês podem conhecer melhor esse lugar. Será que vocês conhecem o suficiente? Dá para explorar mais um pouco? Então, isso desperta muito interesse. O segundo tópico são os criadores de conteúdo, que eu já adiantei um pouco, né? Durante todo o processo, esses criadores de conteúdo, eles foram muito importantes e facilitadores do nosso trabalho, né? Eles ajudam a gente porque a execução desses trabalhos, eles são extra, não fazem parte daquele currículo básico que a gente está ali, das horas de aula, são atividades extra classe. E muitas das vezes a gente já tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, e isso, com a presença desses criadores de conteúdo, dá um pouco de autonomia para os alunos, porque eles têm que ser autônomos, né? E o que mais aconteceu durante o meu projeto foi que eles conseguiram deslanchar muito bem, desenvolver as pesquisas sozinhos muito bem. A outro tópico é que esses produtos, né, todos que a gente utilizou, são ferramentas gratuitas, nenhuma são pagas. A gente não precisa adquirir licenças de trabalho ou pagar para utilizar determinados materiais, né? Todas as ferramentas que eu utilizei foram gratuitas, a que a Beth apresentou aqui no curso também são ferramentas gratuitas. E em colaboração com isso, né, ao executar trabalhos desse jeito, você ajuda a explicar aqueles conteúdos básicos que a gente já tem na sala de aula, que a gente já tem que explicar, né, já faz parte do currículo, mas explicá-los com uma nova roupagem. Os alunos eles têm muito interesse por tecnologia, então trazer isso para a sala de aula é muito importante. Então, eu finalizo a minha palestra, meu e-mail está aí, se alguém quiser tirar dúvidas, colaboração, mandar um e-mail, mandar um recadinho, eu estou à disposição. E no final do link, eu coloquei os links que eu utilizo, o vídeo do relato dos alunos estão aqui. Quando clica no vídeo no YouTube, tem todos os mapas prontos na descrição, então pode acessar os mapas. E é isso, acho. Obrigada. E aproveitar o momento para agradecer a Beth pelo convite. Beth foi minha orientadora, passei muito perrengue com a Beth, estudando para as disciplinas dela, estava muito nervosa para fazer essa apresentação, porque, nossa, eu tenho um respeito, um carinho muito grande pela Beth, é uma mulher que me inspira muito, a carreira dela, como ela lida com o ensino, assim, ela é uma pessoa que me inspira muito, então por isso que eu tô nervosa até de falar sobre ela. Paula, você sabe que você mora no meu coração, né? A Paula teve muito problema no começo, né? Porque geralmente o pessoal que vem para o sensoramento remoto vem com uma base de exatas mais forte. O pessoal de geografia, né? Tem que ter um empenho, né? Então, geralmente os alunos que entram no INPE, que vêm oriundos da geografia, que tiveram na sua formação menos introdução à parte de exatas, né? Chega no INPE, primeiro período, lá o ano o semestre, não é semestre, de 3 em 3 meses corresponde a um período, né? Num ano são 3 períodos de disciplina. No primeiro período você já pega princípios físicos, né? Que é matemática aplicada na formação da imagem de satélite, o que é a imagem de satélite com detalhamento, né? Como você extrai mais informação do que somente o visual numa imagem de satélite. E eu fico muito orgulhosa de ter Gabriel, Franciele, Bruno, né, o Guilherminho, Paula como alunos, porque mesmo oriundos de área de geografia tiveram um desempenho até muito melhor do que próprios alunos de exatas, né? Então, eu acho que não é a formação que vale para você se desenvolver, e sim a vontade de querer crescer, né? E qualquer pessoa que tenha vontade consegue. Por isso que eu estou falando assim, o QGIS é uma ferramenta simples. No começo eles vão achar um pouco confuso, mas é praticando que você vai pegando as facilidades e no fundo vocês vão ver que é simples de dar, né? E o professor de geografia ele consegue
da composição colorida, o zoom, depois começar a fazer cálculo de área, aí consegue trabalhar até multidisciplinarmente o conteúdo. Então, não desistam, persistam em tentar aprender, né? Tem vários vídeos ensinando passo a passo, tem o curso do Eimar, e dá. Eu vou compartilhar, Paulinha, você pode... eu vou compartilhar uma fotografia que foi uma professora que participou no curso aqui em São José, quer ver? Aqui, ó. Isso aqui foi com alunos... Cadê? Compartilhar. Espera um pouquinho. Está compartilhando? Assim, começou. Eu estou em 2 computadores aqui, aí fica complicado. Deixa eu pôr aqui. Nossa, o meu está falhando aí. Deu para ver? Espera aí. Acho que agora deu. Então, a gente ensinou o Spring em sala de aula para aluno de... Acho que eles tinham entre 8 a 10 anos. Isso aí, se eu não me engano, é uma criança de 9 anos. Né? A gente levou algumas imagens aqui de São José. Foi numa escola pública, uma professora que participou do curso aqui do INPE. E ela explicou os comandos básicos do Spring, né? Da imagem, o que é a imagem de satélite, colocou as imagens em tons de cinza, fez a composição de bandas. A criançada fez, no passo a passo. E a criança desculpa, é o que eu penso, a gente não pode subestimar a criança, independente da idade. Essa geração que está vindo agora, estão vindo muito mais antenados do que a minha geração, do que a geração da Paula. Paula já é bem mais antenada do que eu. Mas eu acho assim, se a gente instiga, se a gente dá oportunidade para a criança deslancha, né? E foi muito legal a reação deles de conhecer o seu entorno com uma outra visão, com a visão vertical, né? Essa criança estava acostumada com fotografia na paisagem horizontal, né? E você começa a interpretar a cidade com uma outra visão. Então, eu acho que vale a pena desenvolver as crianças desde pequena para as novas tecnologias, né? E eles rendem, eles rendem. Eu lembro quando minha filha estava na faixa, acho que uns 5 para 6 anos, estava vendo alguma coisa de planeta, de brincadeira, aí eu conversei lá no INPE e trouxe eles para fazer uma visitação, né, para o grupo de astrofísica. E eu convidei um professor do INPE para dar uma palestra para ele, né? E ele deu uma palestra, tecnicamente, num linguajar mais simples, de forma que as crianças entendiam. Mas o comentário dele, que eu achei interessante, é que foi as questões mais complicadas que ele já teve que responder, foi as questões que as crianças colocaram. Porque criança nova, eles não têm limite, não têm filtro, não têm vergonha. E eles perguntam o que no raciocínio deles tem lógica, né? Aí, eu estou falando, a gente lá do INPE, nós temos um centro de visitantes, a gente recebe escolas, universidades, indústrias lá no INPE, de todas as idades. Depois dessa visitação, que no começo eles não queriam deixar, depois da visitação para o pessoal da pré-escola, o INPE começou a liberar para qualquer idade a visitação, né? A gente não pode nunca subestimar as crianças, ainda mais nesse mundo altamente tecnológico que eles estão vivendo, né? Então, eu espero que vocês persistam em aprender o QGIS, que é uma linguagem muito simples, e comecem a apresentar isso para a garotada, porque eles rendem, né? Eu acho assim, a gente nunca pode limitar ninguém de ter o conhecimento, né? E eu acho que para gerações futuras, quanto mais domínio eles tiverem dessas tecnologias, maior o desempenho dele em várias áreas, né? E vocês, como educadores, a grande maioria aqui, está na mão de vocês, né? Permitir e fazer com que eles cresçam como a Paula conseguiu fazer, né? Eu fiquei muito orgulhosa, nossa, porque achei o trabalho dela lindíssimo, fiquei muito encantada, né? Porque parte do professor passar o desafio para a garotada, né? E muitas crianças, eu já percebi isso, porque eu acompanho projetos há mais de 20 anos, projetos escolares, e eu vejo que quando o professor propõe um projeto com um objetivo que é de interesse da garotada, e principalmente trabalhando no seu entorno, eles respondem muito bem, independente da tecnologia. Então, Paula, é um orgulho para mim ver você desenvolver esse trabalho. Você está no pleno doutorado, ela está fazendo doutorado, gente. Tendo que dar aula, né? Então, eu sei o quanto que teu tempo é escasso, né? E mesmo em pleno doutorado, você está conseguindo levar esse conhecimento para o pessoal do nível médio. Eu só posso te dar parabéns. Estou muito orgulhosa de você.
Obrigada, Beth. Muito obrigada pelo convite. Enquanto você falava, eu lembrei de uma experiência que eu tive no INPE com o professor Ponzoni. A Beth falou, né, que o INPE é muito difícil para quem é da geografia, e realmente a gente chega lá muito sem base nenhuma de cálculo, então sofre bastante. E aí, na primeira prova do professor Ponzoni, todo mundo, a gente estava estudando assim coisas extremamente complexas, e ele perguntou na prova, explique o que é sensoriamento remoto para sua avó. E aí a gente tinha que explicar aquilo com uma linguagem muito mais fácil, né? Porque é a sua avó que tem que saber o que é sensoriamento remoto. E eu vejo que o que vocês têm que fazer agora, né, depois desse curso, é como que vocês vão pegar todo esse conhecimento e levar para os alunos, né? Pode ser aluno de ensino fundamental, ensino médio, ou até mesmo técnico, como é o meu caso, mas fazer essa tradução do que vocês aprenderam aqui e levar para eles. E eu tenho certeza que vai ser muito gratificante, porque o envolvimento da escola e da comunidade, né, como eu disse, os pais, eles participaram bastante enquanto a gente estava desenvolvendo o projeto, é muito importante. Então, eu espero que na próxima edição do curso não seja eu que venha fazer a palestra, mas sim um aluno daqui que desenvolveu um projeto, que a Beth vai entrar em contato e vai estar aqui apresentando como que desenvolveu essa atividade na escola que trabalha. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. E é isso, qualquer dúvida, estou aqui. Vou pedir, pessoal, vamos, por favor, abrir as câmeras e se quiser alguém perguntar alguma coisa para a Paula, para ir esclarecendo, fique à vontade, para poder registrar isso aqui para colocar no Instagram. É uma maneira que a gente tem de divulgar a participação e o conhecimento que obtiveram, tá bom? Então, se vocês puderem abrir as câmeras, eu agradeço. E lembrando que... Essa é uma demonstração do empoderamento feminino. Aí está a mostra, né? Lá no INPE, geralmente, o número de alunos é mais ou menos 50% e 50%, né, Paula? Na minha turma tinha mais mulheres, Beth, até. Mas em geral fica pouca meio a diferença. meio. Aí, o pessoal que está fazendo universidade, que queira entrar no INPE, fazer o mestrado ou fazer o doutorado, as inscrições eu acho que começam, deve abrir agora em agosto. E as aulas, provavelmente, a partir do semestre que vem, passam a ser presenciais também. Existe a modalidade EAD? Eu tenho que conversar agora com o coordenador do curso, porque foi a primeira vez, por conta da pandemia, que a gente ofereceu todas as disciplinas de forma remota, né? Então, eu não sei se ele vai continuar com isso, apesar que tem muita coisa que tem em laboratório. Então, aula de laboratório à distância é meio complicado. Por exemplo, a semana que vem, eu dei a aula teórica pelo videoconferência e eu vou ministrar a aula de laboratório semana que vem, de comportamento espectral de alvos. Então, eu vou sair com os alunos, nós vamos fazer um trabalho de campo, onde nós vamos usar radiômetro, né, que é o espectro radiômetro, para medir vários tipos de superfície, vamos usar um drone e também usar imagens de satélite no momento da passagem dela. Então, a gente vai comparar o mesmo alvo com esses 3 pontos de vista, visto com o espectro radiômetro em campo, visto com o drone sobrevoando e com a imagem de satélite também. Então, essa parte prática não tem como fazer com a distância, né? Teria que ser presencial. Beth. Oi, pode falar. Adriana, aproveitando que você falou sobre isso, recentemente saiu aí pela CAPES a possibilidade de APCNs, né, de propostas de novos cursos na modalidade híbrida, né? Isso está um pouco sendo discutido ainda pela CAPES, mas eu acho que isso vai ser implementado rápido, dado o efeito aí que teve na pandemia.
Então, você acha que, você falou assim, conversar com o coordenador, que haveria possibilidade, por exemplo, de um mestrado, né, no INPE, doutorado ainda não, tá? Não saiu nada para doutorado. O que eu vi que saiu foi para mestrado. Então, haveria possibilidade no INPE, você com sua experiência, de ter uma parte remota e uma parte prática física, presencial? Você vê essa possibilidade? A pandemia mostrou que é possível, só que eu acho assim, a vivência e a convivência no instituto, a proximidade que todos os alunos têm com todos os pesquisadores, faz com que o trabalho que ele faça seja muito mais enriquecido. Porque, por exemplo, eu trabalho com transferência radiativa, tá? Mas eu preciso ter conhecimento dos elementos da superfície, porque há uma interação da radiação com a superfície. Aí eu vou para cada especialista. Eu tenho contato com o pessoal de vegetação, eu tenho com o pessoal de solo, eu tenho, entendeu? Aí, à distância, você perde essa forte interatividade. Além de tudo, uma coisa que eu vejo assim, enriquecedora no INPE é o fato dos alunos estarem todos juntos. E é um aluno colaborando com o outro. Então, um aluno que tem mais facilidade de informática ajuda um que tem menos, o outro que tem mais conhecimento em vegetação ajuda o outro que é mais ligado para a área de exatos, que é, por exemplo, engenheiro. Então, há uma troca muito grande entre os alunos. Então, a parceria que é formada em cada turma, eu acho assim, é incrível essa interação. E a distância, né, tanto a gente até ficou com dó dos alunos à distância, porque eles perderam esse processo de interação, que é muito rico e com certeza ajuda a aprimorar a qualidade do trabalho. Né? Mas que essa pandemia mostrou que é viável, E uma outra coisa que eu reparei também é que quando o pessoal está dedicado ao INPE fazendo o curso presencial, o tempo de desenvolvimento da tese ou da dissertação, ele é muito menor. O pessoal fazendo à distância, quase todo mundo, raríssimos alunos que conseguiu fazer em 24 meses. Muito raro, né? Então, a gente teve que até prolongar o tempo de entrega do documento, mudar os prazos por conta da pandemia, né? Que a gente entende quanto que é complicado você estar fazendo as coisas remotamente sem tanta interação. Às vezes você está no meio de uma análise que deu um problema, às vezes, isso aconteceu comigo, aconteceu acho que com um monte de gente, você empaca num determinado ponto, e aí você vai precisar de ajuda dos seus pares para tentar resolver o problema. Às vezes é um problema computacional, às vezes é um problema teórico. Então, o fato de estar presencial, essa interação num departamento que é multidisciplinar, como é o censuramento remoto, é riquíssimo para a formação do estudante. Mas que é possível, Quer complementar, Paulinha? Com a tua experiência? O que a Beth falou é verdade. O INPE, eu saí do INPE e fui para outra instituição. E é muito diferente. Estar no INPE, estar assim, é até estranho, porque você passa no corredor, na porta da sala dos pesquisadores, que você lê o livro deles na graduação. E você se sente muito à vontade para bater na porta e falar: oi, professor, olha, estou com uma dúvida aqui. E essa comunicação lá dentro é essencial, né, Beth? Eu acho que seria muito difícil ter isso online. Uma outra coisa também que eu percebo é que essa forte interação entre os alunos faz com que eles publiquem muito mais. Então, um aluno de uma determinada, por exemplo, um aluno que trabalha só com desenvolvimento de software, o outro trabalha, por exemplo, com queimada, como no caso da Paula. Aí junta um outro que mexe com investigação. Eles juntam, de repente um bate uma ideia e os três juntos, cada um com a sua especialidade, desenvolvem um trabalho super rico. Então, é normal ter muito mais trabalho sendo publicado pelos alunos durante o tempo do mestrado, durante o tempo do doutorado, em união de ideias deles, né? Eles não ficam só focados na dissertação ou na tese, né? Eles têm uma visão muito mais ampla do que que o colega está fazendo. Então, de repente, o meu colega de sala está desenvolvendo um trabalho que não tem nada a ver comigo, mas a gente junto consegue ter uma ideia e desenvolver um trabalho melhor ainda, independente do tema que está sendo abordado na tese. Então, por isso que eu estou falando, o fato de estar todo mundo junto é muito enriquecedor e permite que você desenvolva muito mais trabalho. Então, por exemplo,
teve congresso, né, simpósio de licenciamento remoto, que eu, Gabriel, Paula, Fran, Bruno, a gente se juntava, era 14, 15 trabalhos sendo submetidos para um simpósio. Né? E depois que passava pelo simpósio, a gente melhorava e mandava para a revista, internacional ou nacional. Então, isso é perdido com o curso à distância. Eu acho que é perdido. O que você acha, Paulinho? Sim, sim. E outra coisa, né? Com a dificuldade das disciplinas, que não é muito fácil, todo mundo sofre junto, todo mundo se ajuda. Então, cria muitos vínculos de amizade. Então, o espírito ali de estar todo mundo junto faz com isso que a Beth falou, aumenta a produtividade, produz mais artigos científicos. Às vezes você está saindo com o seu colega que é de uma área completamente diferente, mas aí você começa a conversar com eles, que legal essa ideia, a gente pode fazer algo nesse sentido e trabalhar junto com isso. E aí tem muitos direcionamentos lá dentro. E realmente, eu concordo com a Beth, não tem como o INPE funcionar à distância. Então... Desculpe, Beth, só uma colocação. Concordo com você.